Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o VIGIP, um fundo de papel que tem operações atreladas ao IPCA. É um fundo que vem caindo, como todos os fundos da Bolsa, mas eu quero comentar aqui sobre a saúde financeira desse fundo, das operações. Vou comentar também movimentações que o fundo fez no mês e qual é a taxa de sensibilidade desse fundo. O que isso quer dizer? Você comprando o fundo descontado, qual é a taxa de IPCA que você está levando para casa, IPCA mais o prêmio. Vamos lá. Então, o fundo hoje cobra de taxa de administração e gestão 1,05 e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA. O fundo conta com 48 diferentes operações, o que já é um ponto positivo, tendo em vista aqui que você tem uma maior pulverização. Poderia ter mais operações, mas aí o fundo precisa crescer um pouco mais. Para o tamanho do PL, tem bastante operação. O fundo, nesse mês de fevereiro, adquiriu um total de 9,9 milhões, distribuídos em 5 operações distintas, sendo 2 já existentes. Foram elas 3,9 milhões no CRI-DOT, com um cupom IPCA mais 9, 2,4 milhões no CRI Choice, com cupom IPCA mais 9, 700 mil no CRI Verano, IPCA mais 12. Essa aqui é uma operação interessante, eu destaquei ela para vocês no final do vídeo. Vou comentar alguns pontos específicos dela e também posições adicionais em CRI RV Ipiranga, 2,3 milhões, e 635 mil no CRI Monverde. Basicamente, o que eu quero comentar aqui com vocês de início, a gente voltando a ver o gestor se movimentar. A gente sabe que aí nos últimos 2 meses tinha bastante instabilidade política, nebulosidade quanto aos investimentos, o crédito deu uma secada generalizada no mercado também, muito também por conta da crise nas americanas, e enfim, questão de Selic, Banco Central, e a gente notou que em vários fundos, durante muito tempo, ninguém estava fazendo operação, todo mundo com dinheiro em caixa e aguardando. Então aqui a gente começou a ver o gestor se movimentar um pouquinho mais, e também isso é interessante porque o gestor nesse mês recebeu um dinheiro de volta. Então, houve o recebimento final de 2 operações, CRI Eusébio Matoso, 2,9 milhões, CRI Tenente Negrão, 5,3 milhões, além de um recebimento total de amortização no valor de 4,4 milhões, distribuídos em 13 CRIs diferentes. Aqui, um pequeno comentário para vocês. Quando você estrutura uma operação, você ali formata um CRI, você vai recebendo mês a mês, como se fossem as parcelinhas, em regra, os juros. E você estrutura também a amortização, ela pode ser, enfim, em períodos específicos ou ao final. Geralmente, ao final, que é o mais comum, você, então, depois de receber todas as parcelas, recebe uma amortização e basicamente o dinheiro que você emprestou voltou totalmente para o seu bolso, acrescido dos juros. Então, um exemplo, eu emprestei R$10 para receber 20. Durante 10 meses eu fiquei recebendo R$1, que eram os juros. No final, recebi os R$10. Durante todo o período, recebi então juros mais principal. Os juros, eles vão ser distribuídos. O principal volta para o gestor alocar em uma nova operação. Pessoal, fiz uma explicação aqui bem simples. Obviamente que tem estruturas muito mais robustas, muito mais complexas, mas vocês sabem que aqui o meu interesse é divulgar informação, tentar trazer a informação com a maior qualidade possível e também ser didático. Então, vou sempre tentar destrinchar isso para vocês. Chegando a 1.000 inscritos, vou divulgar um guia aqui, uma pequena apostila, bem simples, bem objetiva, com poucas páginas, para poder ajudar o investidor iniciante. Eu quero que isso seja um primeiro passo para você que é iniciante entender um pouco mais do mundo dos fundos imobiliários e conseguir acompanhar os vídeos aqui e aproveitar melhor. No futuro, vou fazer novas edições, talvez expandir para outros investimentos, mas a gente vai conversando quanto a isso pouco a pouco. Então, por isso eu peço sua inscrição. Seguindo, aqui uma informação muito importante. Em relação à qualidade creditícia da carteira do fundo, todos os CRIs encontram-se adimplentes e, na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Esse é um ponto que a gente sempre tem que monitorar. Obviamente, deve ter aqui algum CRI, algum devedor que deve estar um pouco mais sufocado, mas a gestão continua informando para a gente que está saudável. Então, por enquanto, nada para a gente se preocupar.
O volume médio de negociação diária foi de 2,1 milhões, então aqui uma liquidez super tranquila. Olhando a DRE, a gente vê que o fundo distribuiu praticamente tudo que gerou, então está super tranquilo quanto a isso. Aqui a gente tem a lista das operações, eu já falei um pouco delas no mês passado, então nesse mês eu vou querer focar ali naquela operação do CRI Verano. A gente vê que o fundo está 100% alocado em CRI, isso é interessante, a gente vê muitos fundos de papel, eles alocam grande parte em CRI, depois tem um pouco de fundos imobiliários, então aqui a gente tem uma opção puro sangue e uma operação que é focada majoritariamente a sua carteira em residencial. A gente vê que ele tem divididos em vários segmentos, mas o residencial é a maior parte. A gente tem aí outros fundos com outros segmentos. Você, que é o investidor, quando vai montar a sua carteira, é importante você mesclar, pelo menos na minha opinião, o máximo possível. Então, diversificar entre gestor, entre segmentos, então tijolo, papel, híbrido. Também dentro dos fundos de papéis, por exemplo, falando especificamente, você ter, geralmente pode ser um híbrido entre CDI e IPCA, ou um 100% IPCA, outro CDI. Dentro desses papéis, você também olhar o segmento que eles estão investindo, então você quer o mais apimentado, você vai ter multipropriedade, aqui no Vigip você vai ter residencial, enfim, tem muitos e muitos tipos. É importante você olhar a sua carteira de uma forma macro, porque às vezes você está lá com 5 fundos de papel e eles têm operações sobrepostas, riscos sobrepostos. Então, tudo isso você tem que olhar. Eu sei que aqui a gente tem muito investidor iniciante que o valor da carteira ainda não é tão relevante. Então, você vai sofrer um pouco mais no fundo, um pouco mais no outro, e talvez você, nesse momento, aceite mais risco. Mas eu sei que o objetivo aqui de todo mundo é conquistar a independência financeira. Então você tem que começar a aprender a gerir sua carteira, sendo ela pequena ou grande, com a mesma destreza, com a mesma sagacidade, sempre focando muito nos estudos, em fazer o melhor possível. Lembre, você é um gestor da sua carteira. Então a gente tem um gestor da Itaúsa, você é o gestor da sua carteira. Então, quando você atingir a sua independência financeira com sabe-se lá quantos milhões, que é o seu objetivo, você vai ter que ver os riscos sobrepostos, medir entre um risco maior, buscando um retorno maior, ter algumas operações que o risco é menor e o retorno é menor, mas vai trazer uma maior estabilidade para sua carteira. Então, tudo isso a gente tem que ter sempre em mente, beleza, pessoal? Aos pouquinhos eu quero trazer mais vídeos com esses temas para vocês e sair um pouco só de vídeo focado nos fundos. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, que aí são vídeos mais elaborados, tem algumas ideias, se vocês gostarem eu trago para vocês. Aqui a gente tem a questão da variação do IPCA, então a gente sabe que o fundo aqui ele tem mais de 53% com variação apenas positiva, temos aqui uma faixa pequena, variação positiva com compensação, e aqui, né, sem a proteção da variação positiva. Aqui também quero fazer um comentário, eu vejo muita gente hoje, né, depois que a gente passou por uma deflação, que não é algo comum, falando que, olha, os fundos que têm proteção para variação positiva são menos arriscados. Não é bem esse o raciocínio, tem sempre os dois lados. Fundos com variação positiva, 100% só variação positiva, em regra as operações vão ser mais arriscadas. Por quê? O devedor, quando ele é mais arriscado, ele tem que se sujeitar a demandas do credor, que nesse caso é o fundo, maiores. Então o fundo vai falar, olha, eu quero apenas variação positiva. E um devedor que tem uma operação de mais risco, logo tem mais dificuldade de conseguir crédito, ele vai aceitar. Então, por exemplo, você vai olhar um KQR, salvo engano, todo o portfólio dele tem proteção de variação positiva, mas lá a gente está falando de um high yield. Você vai olhar um fundo com uma posição muito mais voltada para o high grade, as operações dele, em regra, não vão ter essa proteção da variação só positiva, mas aí o raciocínio é o contrário. O devedor tem uma qualidade muito alta, então o devedor consegue falar, não, eu não quero só variação positiva. Se você está me exigindo isso, eu vou em um outro credor que não vai me exigir, vou conseguir o crédito. Então, sempre tem que olhar os dois lados. Observação, pessoal, não estou falando que o high grade é melhor que o high yield. São produtos diferentes. Você pode ter na sua carteira, como eu disse, diversificação, você só precisa entender por que, que um tem variação só positiva, por que, que o outro não tem. São produtos diferentes, não tem nenhum melhor, nenhum pior. Cabe a você dosar isso na sua carteira. Seguindo, taxa de sensibilidade, foi o que eu comentei com vocês no começo do vídeo.
Aqui ele traz só até R$ 82,00, o fundo, a última vez que eu vi estava nos R$ 80,00 e alguns centavos. Então a gente consegue fazer aqui uma projeção que o IPCA mais 9,5 é o que o fundo está pagando nesse patamar de preço, tá bom? É atrativo, tem alguns outros fundos que estão pagando mais, outros que estão pagando menos, aí vocês têm que avaliar o risco-retorno. Esse fundo eu julgo está pagando um valor interessante nesse preço, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Vamos então para a operação do CRI Verano, que eu comentei com vocês. Aqui eu destaquei esse CRI GTLG, só como curiosidade, é o fundo que o HGLG está querendo, né, ali fazer uma incorporação, uma compra. A gente ainda não tem muitos detalhes, mas tem esse CRI aqui interessante, né? Tem alguns outros CRIs famosos aqui, viu, pessoal? Quem quiser dar uma olhada com mais calma, tem alguns CRIs famosos. Chegamos aqui ao CRI Verano. Então, o CRI Verano, uma taxa de IPCA mais 12, uma operação que tem por objeto específico a aquisição do imóvel localizado na Reserva do Paiva, região metropolitana de Recife, para desenvolvimento de um condomínio, 2 torres, 100 unidades residenciais de 97 metros quadrados. E aqui tem as garantias. Por que eu quis destacar essa operação? Porque aqui é uma operação high yield. O fundo colocou bem pouco dinheiro, 700 mil, mas pode ser uma operação que o fundo venha a aportar mais depois ou que venha aqui explorar mais essas operações. A gente tem visto muitos CRIs focando no high grade, mas existem boas oportunidades no high yield. Então esse é um CRI que eu vou tentar comentar com vocês nos próximos meses para a gente ver se de repente a Valora vai aumentar a exposição aqui. Já teve alguns movimentos em algumas gestoras nesse caminho. Primeiro coloca ali um pouquinho e depois vai aumentando, tendo em vista que é uma taxa atrativa. O fundo tem algumas operações com taxas mais agressivas, a gente consegue olhar aqui, mas não são tantas operações assim. Então, quando ele traz para dentro do fundo um cupom IPCA mais 12, ó, aqui tem essa outra operação, IPCA mais 12. De uma maneira geral, se ele começar a aportar mais nesse tipo de operação, a taxa média da carteira sobe. Então, por exemplo, aquele IPCA mais 9,5 que a gente está falando, se a gestão continuar aportando nesse tipo de operação, vai acabar subindo. Então, aqui, ó, essas são as maiores posições do fundo. A gente vai ver que o IPCA mais 12 vai ser empatado junto com esse CRI Manhattan, é o maior cupom do fundo. Então, achei interessante, apesar de ser hoje a menor exposição do fundo, a gente pode ver aqui, é algo para a gente acompanhar nos próximos meses. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço like. Lembrando, todo esse conteúdo extra que eu sempre comento aqui com vocês, que eu quero divulgar, vai ser tudo pelo Telegram. Então tem o link na descrição e no comentário fixado. Beleza, pessoal? Valeu!